Oiê, aqui é a Lili. Hoje eu vou falar sobre os livros que eu li em fevereiro e quais os livros que eu pretendo ler em março. Então, se você ainda não viu o vídeo que eu falei de quais livros eu pretendia ler em fevereiro, eu vou deixar aqui nos cards e na descrição, se vocês quiserem assistir depois, tá? Eu prometi, entre muitas aspas, ler 8 livros em fevereiro. Destes 8, eu só li 3 do que eu falei que eu iria ler e coloquei 2 a mais ali que não estavam na minha meta. Então eu li 5 livros em fevereiro. Eu estipulei ler 8 porque eu queria ler 100 livros no ano, só que eu acho que essa meta ela tá me dando um pouco de ansiedade. Então eu não tô conseguindo aproveitar tão bem a leitura, então eu dei uma freada ali. Quantos livros eu vou ler eu não sei. Então para esse mês de março eu vou botar apenas 5, que é o que eu li em janeiro, que eu li em fevereiro. Se eu passar disso bem, se eu não passar também, eu não vou me descabelar por causa disso, sabe? Porque é somente um número que eu mesma estipulei, eu não vou ganhar ou perder nada com isso, entende? Então eu não vou ficar me forçando a fazer algo que eu não estou a fim de fazer no momento. Antes de eu falar quais livros eu li, eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, que é muito importante, me ajuda a crescer, mas eu vou parar de enrolação agora também, então bora falar dos livros que eu já li. O primeiro livro que eu li no mês de fevereiro foi o segundo volume do Trono de Vidro, que é Coroa da Meia-Noite. Esse livro eu achei ele muito melhor do que o primeiro, porque o primeiro eu achei ele bem chato, uma enrolaçãozinha. Ele ainda tem seus defeitos, porque eu ainda acho que a autora ela não consegue usar um pronome ao invés do nome do personagem a cada 2 páginas, mas ainda assim não é tão maçante quanto o primeiro. Eu achei a história um pouco mais fluida. Ela fala um pouco mais sobre o universo, mas também não fala tanto assim. Então, um problema que eu vejo um pouco nessa série do Trono de Vidro, que eu só li 3, né? Que foi o primeiro, o 1.5 e o 2, eu li esses 3 primeiros. Ela tenta pôr mistério demais, ao invés de desenvolver logo esse universo. Eu sei que tem um monte de livro aí essa saga, mas assim, daria pra fazer em menos e a história ficaria mais fluida e mais interessante. Eu ainda pretendo ler o próximo, tá? Não vou largar a saga, eu vou ler o próximo porque eu achei que esse segundo, ele evoluiu bem em relação ao primeiro. Então, assim, na minha cabeça, o terceiro tem que ficar ainda melhor do que o segundo, sabe? É uma evolução da escritora ali. Então eu vou ler o terceiro sim, mesmo eu achando que não tinha necessidade de ter tanto livro sobre essa história. Para esse segundo livro do Trono de Vidro, eu dei 4 estrelas e meia. Eu tirei meia ali exatamente pela essa repetição de nome, porque isso já está me incomodando. Eu não sei se sou só eu ou se alguém também já percebeu que ela repete muito o nome do personagem e isso meio que me tira da história e faz eu perceber que eu estou lendo. Não tem quando você começa a ler algo que você fica imerso naquela coisa, como se você estivesse se sentindo no universo. Eu perco isso toda vez que ela fala o nome do personagem, porque ela repete tanto que me incomoda. O segundo livro do mês que eu li foi A Abadia de Northanger, da Jane Austen. Eu nunca tinha lido nada dessa autora, então foi o primeiro contato ali que eu tive com ela. Chega a ser engraçado o quanto você percebe que ela foi o começo do que hoje é o romance de época. Porque você pega o livro da Jane Austen pra ler, foi a sensação que eu tive, tá? E você percebe muito, sei lá, Julia Quinn, você percebe outras autoras aí também que escrevem romances de época. E você percebe da onde que elas vieram, basicamente. Porque a Jane, ela foi meio que o início ali de uma mulher escrevendo romance romântico, sabe? Então ela é meio que a rainha aí desse território. Eu achei o livro bom, eu achei o livro legal. Só que eu ainda acho que ele faltava um pouco mais de história realmente. Eu acho que ele foi um pouco como se fosse um resumo de uma história. Foi ao contrário do que eu achei o anterior, né? O anterior eu achava que tinha texto demais. Nesse daqui eu acho que tem texto de menos. Ele não é ruim, eu achei ele bem bom, então eu dei 4 estrelas pra ele. Só que quando eu penso em Jane Austen, que todo mundo fala, eu esperava muito mais do que aquilo ali. Não tô dizendo que é ruim, tá, gente? Não é isso. Também tem que levar em consideração que ela escreveu o livro nos anos de 1800 aí, uns pouquinho. Então isso também é algo que a gente tem que levar em consideração, não é uma autora contemporânea que tem, sei lá, muita bagagem, muita experiência de vida e também muitos outros autores que escreveram sobre o mesmo tema antes dela. Então assim, ela é meio que a pioneira e isso também tem que ser levado em consideração. E eu gostei muito do livro, só que ainda me faltou um pouquinho pra falar, nossa, que escritora boa. Mas eu vou ler outros livros dela, porque eu tenho vários aqui atrás, ó. Eu vou ler outros livros dela sim. Eu ainda não tenho certeza qual é o próximo, então esse mês ainda não vou botar na minha meta de leitura, tá? Vou deixar um pouquinho quieta ali. Então agora vamos falar do próximo livro que eu li, que nesse aqui eu me acabei praticamente. O próximo foi o Daisy Jones and the Six, da Taylor Jenkins Reid. Esse livro eu literalmente amei. Eu não conseguia parar de ler ele. Se eu tivesse tido tempo, eu teria lido ele em 1 dia, 2 no máximo, mas eu trabalho, né, gente, faculdade, não dá tanto assim pra ler. Então ele demorou um pouquinho mais ali pra ser lido, mas que história boa. Mas que profissional, mas que competência, mas que cuidado. Que escrita que te dá curiosidade de querer ler mais.
E outra, a sensação que a Taylor, escrevendo o livro dela, me passou foi: eu estou me sentindo compondo uma música, eu estou me sentindo fazendo um show. Eu literalmente senti ali como se eu estivesse naquela vibração que tem no show, o chão vibrar e tal. E isso é uma emoção que eu acho que é um pouco difícil do autor passar. E pra mim ela fez isso muito bem. Então, Daisy Jones and the Six foi o primeiro livro favorito do ano. Eu não vou falar mais um pouco sobre ele, nem um pouco sobre a história, nem nada. Se vocês quiserem ver, eu fiz um vídeo também sobre o Daisy Jones and the Six, vou deixar aqui nos cards pra vocês. E eu também comento quais são os meus receios em relação à série. Então é isso, tá? Eu dei 5 estrelas, logicamente. Favoritado, é um livro maravilhoso e eu quero muito ler algum outro livro dessa autora, porque eu acho que ela escreve de uma maneira excepcional assim. Realmente ela me surpreendeu e eu gostei bastante. O quarto livro que eu li é o Circe. Ele é uma releitura da Odisseia de Homero. Aqui a gente tem a deusa, bruxa, feiticeira, Circe da mitologia grega. Aí, quem nunca ouviu falar, é essa Circe. A gente acompanha a Circe sendo exilada pelo seu próprio pai, porque ela cometeu bruxaria e eles têm medo meio que da bruxaria dela. Ali a gente vê a Circe se desenvolvendo, se conhecendo melhor, ela crescendo realmente e também ela passando de uma personagemzinha um pouco insuportável, porque ela era bem insuportávelzinha, a alguém que se conhece tão bem e sabe o que quer da própria vida e que ela não precisa da permissão do pai dela para fazer algo, ou de qualquer outro deus também, né? Porque aqui também a gente vê a crueldade que os deuses têm em relação aos humanos e a Circe ela não concorda com esse tipo de coisa. Ela acha que não tem motivo para os deuses fazer o que fazem com os humanos, que é te implicar sofrimento só para você adorar o Deus e aí depois eles te dão uma glória e nisso você fica super feliz sobre o que o Deus te deu. Mas eu achei a escrita da autora novamente muito boa, que é da mesma autora de A Canção de Aquiles, tá? Caso você não tenha lido. E eu, no fim das contas, gostei bastante da Circe, dei 4 estrelas e meia e quero ler outra coisa dessa autora também, porque me deixou um pouco curiosa aí sobre quais outras coisas ela escreve, porque os 2 livros dela que eu li, eu gostei bastante. O último livro que eu li foi A Cor do Leite. Esse aqui eu peguei ele no Kindle Unlimited, tá disponível lá para quem quiser ler. Eu peguei como uma recomendação do canal Sonho Distante. Ela falou ali num vídeo, se eu não me engano, sobre quais os livros que ela ficou emocionada, não lembro exatamente. Mas se eu achar, eu vou deixar aqui na descrição do canal dela, tá? E eu peguei esse livro para ler, ele é um livro curtinho, tem suas 200 páginas mais ou menos. Eu li ele em um dia, foi no último dia do mês de fevereiro mesmo, eu comecei e terminei ele. É uma história curta, uma história cruel, onde a gente vê a principal ali numa situação de pobreza em relação à fazenda, né? Porque a família dela é fazendeiro, só que eles não são ricos, então eles têm que plantar a própria comida, eles têm que tirar o próprio leite, caçar o próprio alimento, então é esse tipo de vida que ela tem. E nisso ela vai trabalhar para um reverendo da cidade, assim, o trabalho dela é tomar conta da casa, deixar limpo, fazer comida. E a gente começa a perceber como a vida dela vai ficando pior do que já era e como ela pode sofrer alguns tipos de abusos psicológicos ou físicos e ela demora um pouco para perceber o que está acontecendo, mas é um livro cruel, tá? É um livro que ele é um pouco explícito em relação a isso. Ele demora um pouco para engrenar nessa parte que eu estou dizendo, mesmo ele sendo curtinho, mas quando ele começa ele já está perto do fim, então é uma história que ela vai evoluindo e ela termina numa tragédia abrupta, então é um pouco triste realmente. Eu chorei um pouquinho ali quando eu terminei o livro, mas achei ele muito bom e eu dei 4 estrelas e quem quiser pegar aí está disponível no Kindle Unlimited. Eu também gostei bastante dessa história, mesmo ela ter sido cruel e curtinha, ela mereceu as 4 estrelas que ela teve sim. Então os que eu li foram esses, foi o Abadia de Northanger, Circe e Trono de Vidro, o segundo volume, que estavam na minha meta de leitura para ler em fevereiro, né? Eu li esses 3, Daisy Jones and the Six e o A Cor do Leite não estavam, mas eu coloquei ali porque me deu vontade de ler e eu li. Então foram isso, 5 livros, tá? Eu fiquei devendo alguns, fiquei devendo porque eu disse que eu leria 8, só li 3, tô devendo 5. Mas esse mês também eu vou mudar alguns porque eu já não tô mais com tanta vontade de ler assim o que eu disse que leria mês passado. Então vamos lá. O que eu quero repetir esse mês é A Parábola do Talento, que é o segundo volume da Parábola do Semeador. Eu ganhei esse livro de presente da minha irmã. Eu já tô lendo ele, né, porque o mês de março já começou. E eu tô gostando bastante. Eu acho que ele tá ficando ainda melhor do que o primeiro já foi. Eu tenho um pouco minhas dúvidas se realmente precisa ler o primeiro para entender o segundo. Eu acho que não. Porque a Octavia, ela faz ela explica muito sobre o que aconteceu no primeiro livro, sabe? Ela dá aquele resuminho rapidão
que dá pra você pegar mesmo que você não tenha lido. Mas eu não tô dizendo que é uma leitura inválida, tá, o primeiro volume. Eu acho ele muito bem escrito. Só que o segundo, ele é ainda melhor. Eu tenho minhas dúvidas sobre se é realmente necessário ou não ter lido o primeiro pra entender o segundo. Eu acho que não. Mas é uma leitura maravilhosa, tá? Não foi perda de tempo. Amei. E esse segundo aqui, pelo que eu tô lendo até agora, eu também acho que eu irei amar, né? Não terminei, tô no comecinho ali. Então, esse daí foi o primeiro que eu tô repetindo, que eu disse que leria, né, no vídeo passado. Outro que eu também disse que eu leria era O Filho de Sangue e Osso, que eu tenho ele em e-book. Eu também não comecei ainda essa duologia, gente, eu vou começar. Eu tenho muita curiosidade, eu quero muito ler, e esse mês sai, não tem pra onde correr, que vai sair esse livro. Eu ainda não sei sobre o que fala, eu não quero saber a sinopse, eu não procurei spoiler, eu não sei. Eu olhei a capa, achei bonito, são apenas 2 volumes, comprei o e-book e eu vou ler. O próximo livro também, eu não tá na meta do vídeo anterior, mas eu coloquei aqui, foi o volume 3 de Trono de Vidro, porque eu fiquei curiosa ali o que vai acontecer em sequência, então já coloquei logo para ler nesse mês de março. E outro livro também que eu coloquei para ler nesse mês de março foi A Segunda Vida de Missy. Eu comprei aqui nessa edição do Clube da Intrínsecos, né, que tá em promoção agora, que eles estão fechando o clube. Se você não viu o vídeo, eu fiz um unboxing de algumas caixas, vou deixar aqui no card também para vocês, quiserem lá ver depois. E esse livro aqui, eu ainda não sei sobre o que ele fala, mas tem um cachorrinho e tem uma senhora idosa, então ele me desperta um pouco de curiosidade e eu acho que ele vai ser um livro um pouco triste realmente, porque eu não sei se esses dois podem terminar vivo no final, se pode ser a idosa perdendo o cachorro ou o cachorro perdendo a idosa, eu não sei. Mas eu acho que não vai ser um livro muito feliz, não. Entendeu? Eu estou extremamente curiosa e esse livro verdinho aqui, gente, ele é lindo. Ele é lindo. Olha esse verdinho que bonito. Vou colocar a capa do livro como ele foi publicado pela Intrínseca aqui, tá? Que talvez só por aquela capa verde ali vocês não entendam qual livro é, ou não lembrem, né, na memória ali. Mas a capinha que ele foi publicado foi essa. É um livro que eu acho que ele não vai ser muito feliz, mas eu fiquei extremamente curiosa pra ler, então ele já tá na minha meta de março. E quanto antes eu pegar ele pra ler, melhor pra mim, porque ele tá ali na minha estante. Eu tô olhando, e eu não consigo esquecer desse livrinho que eu acabei de comprar e eu já quero muito ler. O último que eu coloquei como meta foi A Escola de Contos Eróticos para Viúva, que também estava no vídeo passado e eu não li ainda. Tá disponível no Kindle Unlimited. Eu ouvi falar que essa história ela é um pouco engraçada, não sei se realmente é verdade, mas eu também não procurei saber muito sobre o que ela acontece. Eu só sei que são, se eu não me engano, tá? Posso estar falando besteira, mas eu acho que são mulheres muçulmanas que entram numa escola ali e elas começam a escrever sobre desejos sexuais que elas podem ter, mas que o regime do país dela, que é teocrático, não deixam elas exercerem esse tipo de desejo que elas têm. Elas não podem falar sobre o que elas querem ou coisas do tipo, sabe? Eu acho que é isso, mas eu não tenho certeza. E isso me deixou um pouco curiosa, porque é uma cultura diferente, né? Uma cultura muçulmana, uma cultura árabe. E ler livros de outras culturas me desperta o interesse. Então ele continua ali na minha meta de março. E é isso, tá? Eu coloquei só 5 para ver se nesse mês eu não devo nenhum. Eu pretendo ler os 5 e eu vou ler os 5 esse mês. Não dá para dever mais livros. Então é isso. Se você viu o vídeo até aqui, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, que é extremamente importante. Ajuda bastante o canal a crescer. Se quiser também me seguir no Instagram ou no Scoob, tem o link aqui embaixo na descrição, tá? Obrigada para você que viu até aqui. Beijo e até o próximo vídeo.